Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 e conquistou o título da Copa do Mundo. Fernan Torres marcou na prorrogação. A delegação da Espanha já desembarcou em Madrid para celebrar a vitória no Mundial. Ao longo do dia, eles serão recebidos pela família real, pelo primeiro-ministro e depois vai desfilar pelas ruas centrais da capital. E na disputa pela artilharia, Kylian Mbappé ultrapassou Lionel Messi e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. O camisa 10 da França fez 2 gols diante da Inglaterra na disputa do terceiro lugar e chegou a 22 gols em mundiais, um a mais em comparação ao Messi. Mbappé também é o primeiro a se tornar artilheiro em 2 edições de Copa do Mundo. O presidente da Argentina anuncia feriado no dia da comemoração do vice-campeonato mundial. Os jogadores são aguardados nesta segunda-feira em Buenos Aires. Neymar e Gabigol estão fora do jogo do Santos na Copa Sul-Americana contra a Universidade Central em Valência, na Venezuela. Jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além da dupla, a Cuca também tem outros desfalques para a partida. E Unimed Campinas Basquete venceu o César Araquara e garantiu vaga na decisão da LBF. O adversário sai do duelo entre Sampaio e Cerrado, tá empatado, hein? Sampaio fez 1-0, Cerrado empatou 1-1 e decidem hoje à noite a vaga para a grande final. E agora o destaque do futebol campineiro, chegando com o Antônio Lupe, as coisas de Guarani e Ponte Preta. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. Uma excelente semana para todo mundo. O Guarani, a abertura da janela em busca de mais reforços para a reta decisiva da Série C. E em caso de classificação, também para a próxima fase em busca do acesso. Já a Ponte Preta jogou no final de semana, no sábado, e perdeu mais uma. Dessa vez para o Goiás, 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca inicia a janela de transferência, o período de janela ainda no Transferban. Pelo menos 9 atletas já estão contratados, mas a diretoria precisa resolver as pendências financeiras e também pagar as punições para registrar os jogadores. Quarta-feira, a Ponte joga contra o Operário em Ponta Grossa, no encerramento do primeiro turno da Série B. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Bom dia, Fabião, tudo bem por aí? Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Destaco justamente o título no Mundial da Espanha ontem, vencendo a Argentina por 1-0 lá em New York, New Jersey. E a parte coletiva da equipe, A Espanha, que ama ficar com a bola, ontem deu mais um show, só não teve um placar mais dilatado, porque Dibu Martínez fez uma grande partida também, o arqueiro da Argentina. E também o lado negativo, a Argentina, que não deu um chute a gol nesse duelo, O Messi não foi acionado nenhuma vez. A Espanha, com muitos méritos, conquista o bicampeonato mundial depois de 2010, volta a vencer em 2026 e tem uma geração muito pronta e jovem ainda para próximos anos também, a Espanha podendo até ter outros frutos durante esta jornada aí neste século, viu, Julio? Achei que você ia falar que o placar só não foi mais elástico por conta da arbitragem, mas tá tudo certo. A gente vai falar disso durante o nosso CBN Esportes. Conto com a participação dos ouvintes também para falar de Copa do Mundo, a volta do futebol brasileiro. Agora sim, oficialmente, a volta do Campeonato Brasileiro. A gente aqui não parou, com Ponte Preta e Guarani, inclusive tem rodadas chegando aí para a dupla campineira. Então fique à vontade para mandar o seu recado aqui pro Antônio Lupe, pro Fábio Scheibe, para todo mundo, 99186-9070, 99186-9070, esse é o nosso WhatsApp, o código de área para você que está fora da região metropolitana de Campinas, é o 19. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h12.
CBN Esportes Campinas. Notícia boa, a gente bota pra rodar. Não importa se você está na cidade com sua picape ou por estradas de terra com seu SUV. A Pirelli possui mais de 1.300 opções de pneus. Ou seja, o pneu ideal para o seu carro está na Pirelli. A linha Scorpion, a mais completa para SUVs e picapes, possui pneus de terra ao asfalto até produtos de uso misto. Os pneus Pirelli têm tecnologia avançada e são desenvolvidos em ambiente virtual e na pista, passando por mais de 40 tipos de testes diferentes. Portanto, lembre-se, na Pirelli, potência não é nada sem controle. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Vai viajar? Faça antes a revisão de férias Chevrolet. Seu carro bem cuidado e sua segurança garantida. Aproveite! Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 249. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiros para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por 6 parcelas de R$ 100 com montagem grátis. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Informações com Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Mário? Boa segunda-feira para você, amigo. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Santos Dumont. Tem lentidão para seguir em direção de Salto, no trecho de Indaiatuba, atendimento de uma ocorrência no quilômetro 53. Ali pela região dá para seguir também pela pista marginal, que tem condição melhor. No sentido de Campinas, a movimentação é maior, chegada para o pedágio de Indaiatuba, atenção também à altura do quilômetro 50. A gente comentou mais cedo de um acidente que aconteceu na rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, no trevo da Mackenzie, sentido rodovia Anhanguera, uma colisão que nós não tivemos feridos, uma colisão entre uma carreta e um carro. Ainda tem atendimento da ocorrência, mas interdição apenas pelo acostamento. Nosso ouvinte já segue sem lentidão lá pelo trecho. Trazendo informações também ali das proximidades, a Avenida Mackenzie e também a Iguatemi, por enquanto, são bons caminhos. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora às 11h15. Garanta até 60% de desconto na Unip e aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.com.br. Unip, educação por sua escolha. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra mansa. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Muito bem, estamos de volta, 11h16 para falar de Copa do Mundo. Vamos com Leonardo Dai se despedindo dos Estados Unidos. E eu quero saber, Dai, qual o legado que fica, né, dessa Copa do Mundo que acabou sendo vencida pela Espanha contra a Argentina, Dai? Vai ser preciso esperar um pouco a marcha da história para saber
qual vai ser o legado dessa Copa do Mundo para o futebol e para o mundo de maneira geral, porque tem boas perspectivas, tem boas possibilidades. Acho que a gente pode olhar no futuro para essa Copa como uma primeira Copa de uma expansão no número de participantes, de uma expansão que foi positiva para o futebol, que levou, ou que trouxe para o futebol, né, trouxe para o palco maior do futebol novas seleções. Então, sei lá, do mesmo jeito que a Copa de 82 foi a primeira com 24 times e a primeira de Camarões, por exemplo, que em 90 fez uma grande Copa, do mesmo jeito que a Copa de 98, que foi a primeira com 32 seleções, foi a primeira do Japão, que hoje faz boas participações. De repente essa Copa é a primeira de muitas de Cabo Verde, por exemplo, que fez uma grande Copa. Enfim, pode ser. Pode ser também que a gente veja como o começo de um futebol mais dinâmico, com menos cera, com essas novas regras que começaram a ser implementadas na Copa do Mundo e que eu acho que de maneira geral funcionaram, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente olhe daqui muitos e muitos anos e fale, ali foi o momento em que o mundo encontrou o ponto de ruptura. É claro que sinais já haviam sendo dados antes, mas quando uma instituição forte, como deveria ser em tese a FIFA, se dobra ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como se dobrou várias vezes, e no caso mais absurdo, naquela anulação da suspensão do Balogun, é porque o mundo está chegando perto mesmo, costuma ser um dos sinais mais fortes de que o mundo está chegando num ponto assim de ruptura, né? Vamos lembrar, lá em 38, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, a Áustria é excluída da Copa do Mundo porque a Áustria deixa de existir quando ela é anexada pela Alemanha. A FIFA simplesmente tira a Áustria da Copa do Mundo. Dessa vez não tirou o Irã, mas foi como se tirasse, né? Porque tratou o Irã assim como um time que deveria ser eliminado rapidamente, e ainda muda o regulamento para deixar os jogadores austríacos serem inscritos para a seleção da Alemanha, faltando pouquinho tempo para a Copa. E agora tem uma mudança de regulamento também na expulsão do Balogun. Então eu fico pensando assim nessas comparações e fico pensando o que vai ser, como é que a história vai observar esse monte de situações constrangedoras que a FIFA impôs a si mesma, e sem contar a criação de um novo futebol, né? Assim, o jogo não tem 2 tempos mais, o jogo tem 4, o intervalo agora tem 30 minutos porque tem que fazer show de não sei quem. Então, tudo isso pode ser, né, do mesmo jeito que a gente olha para a Copa de 70, por exemplo, como a Copa da transmissão via satélite, a primeira Copa da fornecedora de material esportivo, a primeira Copa do marketing, do mascote, de tudo isso. A gente pode olhar para a Copa de 2026 no futuro como a Copa do futebol que deixou de ter 2 tempos, passou a ter 4 para fazer mais propaganda, a Copa do show no intervalo, a Copa do futebol como coadjuvante de si mesmo, como se o jogo de futebol não bastasse e você precisasse ter ali o tempo todo eventos extraordinários. Primeiro, para pagar uma conta que está cada vez mais cara para todo mundo, para o torcedor, para quem paga direito de transmissão, para quem joga, para quem paga salário para jogador, para todo mundo. E segundo, para tentar atrair a atenção das pessoas, como se o jogo ali não fosse suficiente por ele mesmo, entendeu? Então é uma coisa que a gente vai ter que esperar, né? De fato, para saber como vai ser o legado dessa Copa. Eu acho que em termos de evento, né, Fábio Scheib, eu esperava mais, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país acostumado com grandes eventos, né, assim na NBA, na NFL, no beisebol. Acho que a Copa de 94 deixou marcas positivas, né? Só que vi muitas reclamações, no modo geral, em relação à organização, mas dentro de campo, Fabião, qual é o saldo da Copa do Mundo para você, Espanha campeão, fim do Mundial 2026? A Copa dos protagonistas, né, Júlio? Exatamente como o Messi em fim de carreira, já o próprio Cristiano Ronaldo também em fim de carreira, mas por outro lado o Yamal conquistando o título aos 19 anos e o próprio Mbappé já está numa meia-idade aí também, 25 anos, sendo artilheiro dessa Copa com 10 gols, né? Antes a gente falava do Klose, que era o maior artilheiro de todas as Copas, com 15 gols, 16 gols. Agora numa mesma edição, o Mbappé fazendo 10, né, e aumentando esse número de gols que ele tem em todos os mundiais para 22, 23, se não me engano. Está sendo a Copa dos protagonistas e do jogo coletivo também. Foi assim com a Espanha, né? A própria França também. Times que têm bons jogadores, a parte coletiva chama bastante atenção. A individualidade não vai ser o principal ponto nesta Copa do Mundo, principalmente pensando nesses jogadores, né? A própria França e a própria Espanha. Infelizmente para o Brasil, a gente viu que o Brasil está bem atrás dos seus concorrentes diretos aí, sendo eliminado há 15 dias praticamente já, né, nas quartas de final, nas oitavas de final, na realidade,
E agora o Brasil tentando se recuperar aí para voltar a ser o país do futebol, se organizar de uma forma mais consciente aí, buscando novamente conquistar esse título mundial que há muito tempo não vem. Mas foi muito legal, gostei bastante da Copa. Tem essa questão de organização que muitos jornalistas reclamaram também, mas tem essa questão que os jogos foram muito bem competidos, né? Os jogadores competitivos também, e acabou trazendo muitos jogos legais aí pra gente acompanhar. Vai deixar saudade. Exatamente. E aí, Lupe, o saldo pra você da Copa do Mundo, o que você mais gostou, o que você não gostou? Júlio, antes da Copa eu tava com um pouco de medo dessa questão de 48 seleções. Achei que poderia ficar muito inchado, Eu né? também, eu era preconceituoso com esse número alto. E me arrependi, eu estava errado. Eu achei que a Copa foi muito legal, principalmente aquela fase ali, 16 avos, né, antes da oitava de final. Uma Copa que mostrou histórias muito legais, né, como já é comum em Copas do Mundo. A gente viu a seleção de Cabo Verde, né, o goleiro Vozinha, que foi aí o grande símbolo dessa seleção. A gente também acompanhou jogos emocionantes, polêmicas, né, envolvendo a seleção de Senegal, a tristeza por conta da eliminação do Brasil, mas como um todo, analisando não só os jogos, mas também tudo que acontecia antes da partida. Falaram muito da organização da chegada dos torcedores e imprensa. Isso eu não acompanhei de perto, mas a gente fica com o relato dos profissionais. Mas o produto bruto, aquilo que a gente viu na TV, eu gostei da Copa do Mundo, uma nota 8. E agora eu tenho mais um temor a respeito dessa possibilidade que cogitam, né, de aumento para 64 seleções. Aí eu acho que vai ser Aí é muito. mexendo no que tá dando certo. Exatamente. Né? E também não gosto exagero muito já dessa situação, e ainda tá um pouquinho confuso, porque assim que termina uma Copa, a gente já começa a pensar na outra, né? Acho legal essa questão dos 3 países novamente, Espanha, Marrocos e Portugal, mas essa ideia, né, de trazer os primeiros jogos para Uruguai, Paraguai e Argentina ainda tá meio indefinido quais os jogos que serão aqui no continente sul-americano por conta da edição de número 100. Mas vamos falar dessa Copa que terminou ontem, gostei, nota 8. Deixa eu atender aqui os ouvintes pelo nosso WhatsApp, nota 8 é alta, hein? Então, e eu pra tirar 8 na escola era um sacrifício. A galera participando aqui, o JP de Moraes, apesar de ser fã do futebol argentino, achei que o título ficou em boas mãos, apesar do que o melhor pra mim na Copa foi o Messi. Boa semana, valeu, JP de Moraes. Cara, acho que é discutível isso aí, né? O Rodri levou, né? Rodri. O MVP. Acho que poderia ser o Messi, sim. Acho que, na minha opinião, ia fazer mais sentido. Porque o jogo da Espanha, né, Fábio? É um jogo muito, muito coletivo, né? De vários protagonistas. E o Messi carregou a Argentina. Eu sei que o Enzo Fernandes joga muito. Teve o jogo do Lautaro, decisivo contra a Inglaterra. Tagliafico também jogou o bem Julián na Álvares final. está vivendo uma grande fase. O Dibu Martínez foi o nome da grande final da Argentina. Mas no modo geral, se não fosse o tardo Messi, o Fábio Chaib, nem final teria. Pela Copa que fez, todos os jogos, né? Buscando aí os 8 jogos que a Argentina fez, o Messi realmente levou a Argentina para essa final. Pode contestar aí os adversários que a Argentina enfrentou, mas o Messi foi fundamental nessa campanha da Argentina, assim como o Mbappé também pela França, né? Os dois artilheiros aí também das Copas do Mundo, os dois fazendo um nome bastante elevado durante a competição. O Rodri jogou muito também, mas na semifinal e na final. É verdade que isso conta muito, né? A semifinal contra a França, o Rodri acabou com o jogo também, e ontem foi mais uma vez um bom jogador ali para a Espanha. Não foi fundamental, não foi determinante, mas jogou muita bola também. E a gente sabe que a FIFA conta muito isso, né? Quem leva o título acaba levando esse título de melhor jogador. Foi assim com o Cannavaro lá em 2006 também, um zagueiro ter ganho como melhor jogador da Itália, né? Acaba traduzindo a realidade da competição. Mas eles dão justamente para quem levou o título, então está em boas mãos para o Rodri, né? Eu acho que é o efeito Oliver Kahn ainda, né? Lá de 2002. Então, algumas exceções, o Oliver Kahn, mas aí acho que ele foi anunciado antes do jogo, né? Isso. E acho que o próprio Messi 14, cara. Que o Messi é vice e é eleito o melhor da Copa no Brasil, né? Muito por conta da Alemanha ter também um jogo muito coletivo na época. É um jogo de vários protagonistas. Bom dia, CBN Esportes. Tem que colocar o excelentíssimo senhor Retranlotti para assistir a Espanha jogar por 50 horas sem intervalo. Quem sabe assim, ele não entende que o Brasil tem que jogar controlando o jogo. Manda aqui o Jairo. Valeu, Jairo. Obrigado pela mensagem. O Carlão pegou 1 bilhão do Eberlin e foi pra praia? Pergunta aqui o Bruno.
Carlão tá curtindo. Ah, mas eu posso te garantir pelas fotos é Itália. Mas e não Tinha foi de lá que veio Tinha uma Fuente. Isso. E parecia ser Itália, o destino do Carlão. Mas o dinheiro não é proveniente dessa situação aí, não. Não é. Murilo Martins, a reação... Até porque Carlão e Berlim conversar é difícil. Murilo Martins, a reação do presidente da FIFA após o gol da Espanha foi um dos maiores vexames da história. O que aconteceu, hein? Prestei atenção, que saiu o gol, eu já saí pulando lá na sacada pra xingar um vizinho que torce pra Argentina, aí eu não vi o resto lá. O que ele fez? Conta aí pra mim. Eu não vi também. Daqui a pouco o Murilão vai digitar aqui. Só um detalhe em relação ao Ancelotti, detalhe né? no ar. É preciso falar também que essa seleção da Espanha, eles estão, claro que são jovens ainda, mas esse entrosamento que a gente viu de toque de bola, posse de bola, passes e tudo mais, é algo que desde que quando a Espanha teve uma mudança de pensamento, ela adota isso, mesmo não tendo resultado. Se você for pegar o Sub-15 da Espanha, jogar assim 17 ou 20, 23, o profissional, o time feminino. Então, assim, isso já é uma característica e uma ideia de jogo. O Ancelotti ficou um pouco mais de um ano à frente desse ciclo de Copa, e aí o ouvinte acabou reclamando, mas, cara, ele convocou 50 jogadores. Você nunca vai conseguir construir um padrão de jogo, como a gente viu da Espanha, com essa quantidade de atletas que foram testados durante o período de Copa, faltando pouco tempo, né, para a disputa do Mundial. Então é preciso entender o que acontece com a Espanha pra gente querer colocar isso em prática aqui. É verdade, né? É um projeto longevo, né? É longevidade. Né? E eles atribuíram um método, né? O método deles é esse, ter a posse de bola, trocar a bola, mesmo começando, que nem o Lupe disse, hein? Começando também nas categorias de base, e isso que eles levam, vão crescendo assim, os jogadores que já jogam junto há muito tempo e tem essa filosofia, né? Cara, isso arrebenta o adversário, A própria França, cara, a França não conseguia jogar, porque é posse de bola da Espanha, e aí depois, no desespero, para tentar empatar, para tentar virar, que seja, como foi a Argentina e anteriormente a França, você ataca de maneira mais desorganizada. E a Espanha teve chance de fazer 2-0 com o Nico Williams, né, que aí se enrola com a bola ali, teve gol anulado, enfim. Então acho que a Espanha esteve mais perto do segundo gol do que propriamente a Argentina de empatar, embora tivesse aquela bola do Nico também no escanteio, né? Que ele vai ficar se lamentando a vida inteira. E outra, a Espanha, primeiro jogo contra Cabo Verde, que foi a grande surpresa até então da Copa, ela foi o mesmo estilo de jogo. Ela ficou com a bola, ela ficou tocando, aí ela parou no goleiro Vozinha e não estava num dia tão feliz para colocar a bola dentro da rede. E ontem estava se aproximando para o mesmo cenário. Só que aí veio o Ferran Torres e marcou o gol do título. Só o Murilão tá dizendo aqui que o Gianni Infantino, na hora do gol da Espanha, ele coloca a mão na cabeça, assim, meio que como se estivesse lamentando o gol, e aí dá uma disfarçada, né? Entendi. Muita gente fala, mas são teorias da conspiração, né? Não sei se... Não posso dizer se o Infantino tem ou não alguma preferência. Grande abraço aqui pro Anderson Grigoleto, gente boa demais, tá na audiência aqui do CBN Esportes. Bom dia, amigos, valeu Espanha, chora Messi, manda aqui o Guimarães. O Vinícius, salve, bom dia, o que importa é que o bem venceu e que papelão que os hermanos fizeram depois do apito final, hein? Típico dos mal perdedores. Alguns papelões, né? A confusão iniciada pelo Paredes, principalmente, um dos mais xaropes, e eu não gosto dessa postura de você ficar de costas pro pódio. A Argentina se posicionou, até o Denilson traz um detalhe na transmissão da Globo, na IPTV, os jogadores ficaram de costas pro pódio lá, perto da torcida da Argentina, beleza. Enfim, é um direito deles também, não vou recriminar, mas eu acho postura de mal perdedor, como escreveu aqui o nosso Vinícius, acho que é um termo bom. Wagner de Hortolândia, a todos uma ótima semana, esse final foi de uma seleção da Espanha, a Argentina não entrou em campo, manda aqui o Wagner, as estatísticas mostram isso também, né? O Santos não está na zona de rebaixamento. Manda aqui o nosso ouvinte, o Ed Trindade. A gente falou de... Eu não tô lembrando. A gente falou de campeonato, Copas, na abertura foi Copa Sul-Americana, não rebaixamento. Não sei se o ouvinte entendeu algo diferente, mas valeu Ed, obrigado pela... Às vezes tá ouvindo outra rádio e escreveu no WhatsApp errado. Bom dia, amigos do CBN Esportes, Rodrigo Pupo de Campinas, gostaria de falar do título da Espanha, sobre a covarde Argentina. E também queria falar da vergonhosa participação do vôlei na Liga das Nações. Nossa. A CBV, assim como a CBF, precisa se reinventar. Manda aqui o Rodrigo Pupo no nosso WhatsApp. Para fechar aqui, deixa eu ver, Valmir, tá na hora já, né?
O Nardão de Indaiatuba, na minha opinião, se as arbitragens tivessem agido de forma certa, conforme as regras, a Argentina não chegaria na final contra o Egito. Foi uma roubalheira. Ainda bem que o futebol ganhou com o título da Espanha. Manda aqui o nosso ouvinte. Daqui a pouco eu volto com mais participações, agora às 11h32. Repórter CBN. O governo federal fecha hoje a agenda de uma série de reuniões com representantes dos setores afetados pelo aumento de 25% nas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. A medida entra em vigor na próxima quarta-feira, deve atingir 3 mil produtos brasileiros e impactar 18% das exportações para o mercado americano. O Planalto quer identificar os prejuízos reais para elaborar um pacote de apoio às empresas sem comprometer as contas públicas. Entre as medidas em estudo, há novas linhas de financiamento e a busca por mercados alternativos. Ainda nesta semana existe a expectativa do anúncio de outra tarifa adicional de 12,5% contra o Brasil, relacionada a falhas na proibição de produtos confeccionados com trabalho forçado. O resultado da pré-seleção do FIES será divulgado na quinta-feira da semana que vem. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerraram na noite de ontem, depois de serem prorrogadas por 2 dias. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. E a Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscou e a região metropolitana da capital russa. De acordo com autoridades locais, 10 pessoas ficaram feridas. O ataque ucraniano também provocou um incêndio em um complexo industrial e atingiu residências e infraestruturas civis. A ofensiva aconteceu horas após a Rússia bombardear Kiev e outras cidades ucranianas com mísseis balísticos. O governo da Ucrânia confirmou pelo menos 6 mortes. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui para fechar as participações no nosso WhatsApp. O Daniel de Indaiatuba, torcia muito pela Argentina. Calma aí. Vamos com calma, garotinho. Daniel de Indaiatuba, eu acho que é torcia muito pela Argentina antes do dia do jogo. Isso por conta de como os europeus tratam os times daqui como inferiores, principalmente no Mundial. Mas no fim, o futebol venceu. É o Daniel de Indaiatuba. O corretor te traiu aí, né, Daniel? Mas eu entendi a mensagem, valeu demais. Corredor? Bom dia a todos, Cleiton de Campinas. Vocês acham que com a aposentadoria do Messi a Argentina está fadada a sucumbir no cenário do futebol e ficar anos sem conquistas novamente? Manda aqui o Cleiton Ribeiro. A Argentina tem uma geração nova aí, né? Claro que não no nível do Messi, né? Como o Julián Álvares. Não vou ficar falando também, senão vamos complicar. Acho que o Nico também é mais novo. Nico Almada, né? O Simeone é novo. O Juliano Simeone. O Tagliafico Mas é novo. não é ninguém nível Messi, assim. O Brasil pós-Pelé sofreu demais, né? Foi vencer de novo lá em 94, depois da aposentadoria do Rei. Então acho que é natural, né, Fábio? Mas assim, será que o Messi realmente vai se aposentar? O cara pode se poupar na liga que ele joga, né? O campeonato norte-americano. Vamos congelar ele por 4 anos, aí ele descongela na Copa, igual fizeram ele com o joga Ochoa. com os amigos ali nos Estados Unidos, pode se poupar durante os jogos e quem sabe fazer até uma despedida na Argentina, né? Porque o jogo de abertura vai ser na Argentina, ou no Uruguai também, né? Ali também. Imagina um jogo de despedida do Messi da seleção argentina na Argentina também. Eu acho que é possível, sabe, né? Mas a gente viu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo sofrendo muito de jogar uma Copa com a idade um pouco mais avançada. É um ritmo diferente, né? Um ritmo diferente. O Modric também, então acho que pode ser possível, sim. Não tem a aposentadoria confirmada ainda, mas se o Messi prorrogar mais uma Copa, eu acho que vai ser um Messi já bem diferente do que nós estamos acostumados.
Midiáticos. Mas quem imaginou? Pois Quem não. imaginou que com 39 anos ele ia fazer tudo isso que ele fez nesse Mundial, hein, cara? Ninguém, né? Ninguém. Midiático, CBN, a FIFA do Aventini, seu chefe Trump, queriam que um país com ligações políticas parecidas vencessem a Copa. Manda aqui o Léo do Céu. Léo, isso aí é tudo teoria da conspiração, cara. Não tem como... Pode ser a sua opinião, mas não tem como provar isso. Bom dia, CBN. Será que nossos técnicos, professores pardais, conseguem aprender alguma coisa com a Espanha? Manda aqui o Pércio. Eu espero que sim. Eu gosto desse jogo de controle de bola, posse de bola, né? Você ditar o ritmo do jogo, eu prefiro. Né? A gente viu o Guardiola tendo sucesso dessa maneira, né? No Barcelona, no City, no Bayern. A gente viu o Vicente Del Bosque fazendo isso na Espanha, campeã de 2010. A Alemanha, em 14, tinha muita posse de bola. Eu prefiro esse jogo de controle de jogo, né? E não de jogar por uma bola. Mas jogar por uma bola também vence Copa. Sim. Né? Quantas e quantas seleções não foram campeãs dessa maneira, né? A Argentina, nos 7, 10 minutos que ela resolveu jogar após o gol, ela tentava o gol com bola parada. Imagina a Argentina e quase empatou. Empata ganhando os pênaltis. E aí? Ia ser campeã. Aí tudo isso que a gente falou ia pra lata do lixo. Aí você ia perguntar pro argentino: pô, o time foi campeão jogando feio, em aspas, né? Não tô nem aí, foi campeão, né? Então é muito do que dá certo. Mas eu acho que quando você tem posse de bola, esse estilo de jogo, sai um futebol mais vistoso, mais agradável. Então eu tenho essa leve preferência, mas o que eu quero mesmo é vencer. Então a Espanha joga no método dinizismo? Pergunta aqui a Beth. Calma, Beth. Não é bem assim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o Coringão tá voltando aí pra te dar alegria. Não dá pra comparar performance entre Messi e Cristiano Ronaldo. O Cristiano tem um estilo que depende muito do preparo físico, já o Messi é cerebral e tem um time correndo por ele. Acho que o Messi tem chance de estar em 2030. Manda aqui o Juliano Paiva no nosso WhatsApp. Valeu, Juliano. Obrigado demais pela mensagem aqui no nosso WhatsApp. 11 horas e 39 minutos, virando a chave agora para o futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupe. Quarta-feira tem Ponte Preta em campo, 7 derrotas seguidas, igualando 2005 como a pior sequência de derrotas consecutivas, Antônio. E sem perspectiva de melhora, né? Porque a Ponte Preta vive uma temporada terrível e no último sábado mais um capítulo dessa campanha ruim que a Ponte faz na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Moisés Lucarelli para um público superior aí a 1.000 torcedores, 1.900 e poucos torcedores, a Ponte perdeu para o Goiás por 2-1. O Goiás que saiu na frente logo no comecinho, numa falha do goleiro da Ponte. Depois a Macaca conseguiu empatar num pênalti cobrado pelo Elvis, só que não deu tempo de comemorar porque o Goiás, logo na sequência, marcou o segundo gol. O técnico Márcio Zanardi sofrendo para escalar a equipe, vários jogadores deixando o Moisés Lucarelli e todas as atenções voltadas para a base, mas para atletas que ainda não estão preparados para lidar com essa pressão e também de jogar uma partida de nível profissional. Depois do jogo, o Márcio Zanardi falou a respeito sobre mais uma derrota e se ele chegou ao limite desde que assumiu a Ponte Preta, já que em 6 jogos à frente do comando técnico da Ponte foram 6 derrotas. Eu aceitei esse desafio sabendo que não ia ser um mar de flores, ia ser difícil. Então a gente está trabalhando, a gente está vendo evolução, mas os detalhes estão fazendo a diferença no jogo e a gente tem que continuar trabalhando. O cenário está o mesmo de quando a gente chegou. A gente está conseguindo fazer evolução. Independe de jogar com 3 ou com 2 zagueiros. A gente precisa entender as peças que nós temos e os adversários que a gente vai jogar. Então, quando a gente entende isso daí, a gente tem que trabalhar. A gente tem que parar de errar. A gente tem que ser resiliente o tempo todo. Entendeu? Então, mais uma vez, sair atrás, a gente fica com a parte mental bem debilitada, e quando você consegue empatar o jogo, aí você logo em sequência. Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, mostrar os erros. São jogadores jovens. Hoje, eu sei que é difícil, mas a gente colocou vários jogadores da base, a gente está mudando essa situação e tem que continuar trabalhando, é o que a gente acredita. A gente não começou bem no jogo, né? Os 10 primeiros minutos foram ruins nossos e a gente consegue, quando a gente consegue equilibrar o jogo, acho que o primeiro tempo a gente equilibrou, fizemos o gol e aí vem a ducha de água fria você tomar o segundo gol de novo. Então,
a parte física ela tem muito a ver com a parte mental. Então ela reflete muito dentro dessa situação. Então a gente teve um banco com menos atletas também, então assim, a gente está com o número restrito. O Nicolas, que estreou hoje, ele veio por empréstimo e já veio para o jogo. Então assim, a gente está potencializando o que a gente tem. O Júlio estava sem jogar. Então assim, são garotos novos e que estão pegando experiência com toda essa dificuldade. Então tem que trabalhar, a gente tem que mostrar os erros e corrigir, não tem outra forma. Então assim, a gente já tem representação, a gente tem que já pensar no operário. A situação não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça e enxergar coisas boas, porque, por exemplo, o Goiás já está com um time montado desde do estadual, então a gente está aqui montando peça, quebrando a cabeça para poder performar. Para poder performar, difícil performar no cenário como esse, né? Bom, hoje, dia 20 de julho, está aberta a janela de transferências e ela vai continuar assim até o dia 11 de setembro. Mas a Ponte Preta ela está punida no Transferban por conta de dívidas. Não só no Transferban, também no CNRD, que é um órgão semelhante que existe dentro da CBF para punir clubes que estão devendo, seja outros times, jogadores, representantes de atletas, enfim. Então a Ponte precisa resolver essa situação. O próprio Torrano, no último episódio lá do podcast, do Café com Torrano, eu não sei como é que chama, ele disse da questão da SAF e disse que iria, né, um valor seria aí, mesmo se a SAF não for concretizada, seria como uma espécie de empréstimo, mas já um valor, um aporte para resolver essas pendências. A Ponte ela tem alguns atletas que inclusive já estão treinando, mas não foram anunciados ainda oficialmente. O goleiro Douglas Marques, os zagueiros Alex Nascimento, Iago Ribeiro e Diogo Silva. Esse Diogo Silva aqui é o que passou recentemente pelo Guarani e não o que o próprio Torrano acabou anunciando lá no podcast quando ele fez o anúncio desses atletas. O lateral esquerdo Jota, o volante Otávio e os meias Cezinha, David e Enzo Boer. São jogadores que já estão treinando, mas precisam ser regularizados. A Ponte precisa pagar e aí sim o técnico Márcio Zanardi começa a ter um pouco mais de material humano, porque se for recorrer toda hora para a base, o próprio jogo contra o Goiás mostrou que ainda esses jovens atletas não estão prontos para assumir a bronca vestindo a camisa principal da macaca. Fábio Scheib, e assim, a Ponte ela não consegue reagir, né? As coisas às vezes dão errado e ela não tem força ali, né? O jogo começa contra o Goiás com o Guilherme Viana falhando por conta do sol, o sol atrapalhou, não conseguiu encaixar, toma o gol, aí o time vai lá, tenta reagir, começa a jogar um pouquinho melhor, faz o gol, na sequência já sai o gol do adversário de novo, então parece que é fácil jogar contra a Ponte Preta porque as coisas não dão certo, Fábio Scheib. Exatamente, né? O reflexo justamente desse amontoado aí de jogadores. A gente fica até difícil, né, fazer antes do jogo ali o próprio comentarista, o próprio repórter também, no caso o Lupe, o Gabriel Castro também, iriam fazer a formação da equipe, né? São muitos jogadores que são postos na equipe. A gente não sabe qual é o esquema que a Ponte Preta vai utilizar, porque vai pondo os jogadores que tem à disposição, encaixando em posições que muitas vezes não são as originais dos jogadores, né? A Ponte Preta com um amontoado do grupo, né? Amontoado de um time. É verdade que no primeiro tempo, apesar do gol do Goiás muito cedo, a Ponte reagiu bem. O Thiago Rodrigues, goleiro do Goiás, foi até acionado mais vezes que o próprio Guilherme, né, o goleiro da Ponte. A Ponte tentou, empatou, chegou a empatar, tinha criado oportunidades também, mas na base da alma, na base da garra, da superação também, né? A gente sabe que não tem um esquema tático montado, todos esses problemas que passam a Ponte Preta, não dá para se cobrar muito um time organizado, é mais na base da força e do espírito mesmo dos jogadores da Ponte Preta. Agora, chegando perto do dia 24 aí também, vai se completar 3 meses que a Ponte Preta não vence uma partida, né? São 12 jogos, algo que é muito triste, né, para o torcedor da Ponte, para todo mundo que gosta da Ponte Preta, porque nessa temporada a Ponte tem batido recordes negativos e a situação a gente não vê nenhum sinal que vai melhorar, né, infelizmente. Apesar de aberta a janela aí, a Ponte tem que se regularizar nessas federações e confederações aí também, nesse quesito de Transferban, e a situação, infelizmente, é esperar acabar o campeonato, a Ponte com muitas dificuldades para conseguir permanecer na Série B, viu, Julio? É isso, né? Então, um cenário que vai tirando a esperança do torcedor, né, de dias melhores, mas o que se espera agora
é para saber se os passos aí envolvendo o SAF vão avançar ou não nos próximos dias. Rapidinho, Júlio, eu fiquei assustado com 2 situações que eu vi no Moisés Lucarelli. 3 situações. A primeira já não é comum porque o próprio torcedor tem se distanciado do clube, né? As arquibancadas cada vez mais vazias. Aspecto número 2. Você estava fazendo o jogo, você estava ouvindo e sintonizado através da transmissão. Mas presencialmente, o gramado do Moisés Lucarelli tá terrível. Tá horroroso. Eu não sei se teve algum problema com semente, com a máquina que corta, mas não tem condição o time jogar num gramado daquele. A gente conhece muito bem o gramado do Majestoso, sempre foi muito bem tratado, mas a situação que tá é desesperadora. E a outra situação é o carro-maca. O carro-maca estava colocado sem as rodinhas em cima de uma lata de tinta. Se tá com problema, tenta tirar, esconde, né? Quando a gente tem uma coisa em casa, por exemplo, que não tá legal, você joga dentro do armário, você vai lá em casa, vai fazer uma visita. Aí a cadeira da sala tá toda corroída, o pano tá caindo. Eu jogo dentro de um quarto pra você não ver. Aí deixaram o carrinho-maca lá bem perto da entrada. É triste a situação da ponte, Júlio. A gente só torce para que seja resolvida e que dias melhores apareçam para o torcedor da ponte. É isso, só constando, né, que aquela confusão no pré-jogo foi colocada no relatório, não na súmula, mas no relatório que é anexado à súmula, então não sei se isso pode gerar alguma coisa, acho que não. Acho que fica apenas... Até porque ali a polícia conseguiu fazer a intervenção, ajudar os jogadores no escoltamento ali para a entrada. Para quem não sabe, na chegada do ônibus da ponte teve ali um protesto, uma confusão contra dirigentes, enfim, todo mundo no mesmo barco. O Paulo do Vila Vitória tá mandando aqui, eu fiquei com dó do Elvis, a ponte está dormindo e desse jeito só vai acordar na Série C. Manda aqui o Paulo do Vila Vitória no nosso WhatsApp. O Elvis tentou bastante, né? Foi um dos jogadores que mais tentou dentro de campo. Não acho que o Elvis estava jogando também num nível muito diferente, mas acho que contra o Goiás especificamente, ele e o Kevson estavam fazendo o ataque andar. Aí a ponte perdeu o gol com o Júlio, né? Faltou tranquilidade. Teve o próprio Kevson naquela sobra que ele também não consegue arrematar pro gol. Enfim, as coisas não estão dando certo. Quando você não consegue se organizar fora de campo, transmitir essa organização para dentro de campo é muito mais difícil, então é uma realidade bem complicada envolvendo a Ponte Preta. 11h49, intervalo aqui no CBN Esportes, daqui a pouco informações do Guarani. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Brasil se despediu da Liga das Nações de voleibol masculino com vitória para cima da China por 3-0. Mesmo com o resultado positivo, o Brasil foi eliminado da competição. Desde que o Brasil disputou a Liga das Nações, é a primeira vez que a seleção brasileira nos classificou para a fase final do torneio. A primeira edição foi disputada em 2018. Agora, o Brasil tem mais um desafio pela frente no mês de setembro. De 15 a 20 de setembro, no Maracanãzinho, o Brasil volta às quadras para enfrentar os concorrentes no Campeonato Sul-Americano. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. No Iga
Atacado, economia de verdade te espera todos os dias. Aproveite ofertas especiais para abastecer a casa e encher o carrinho com muito mais vantagens. Confira. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Margarina Doriana com sal exceto light, 500 gramas, R$ 5,69. Leite condensado moça semidesnatado TP 395 gramas, R$ 5,59. Detergente em pó Tixan 1,6 quilos, R$ 15,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h53, estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar do Guarani, final de semana, sem jogo do Guarani, né, que só joga na segunda-feira, ou seja, tem mais uma semana inteira pela frente para ajustar as coisas e voltar a vencer, Lupe. Nós não tivemos, né, rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no final de semana, a Série C retoma aí no próximo final de semana, sábado e domingo, o Guarani jogando na segunda-feira aí, nos jogos que encerram a rodada, 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, um duelo regional, né? Temos o confronto entre Guarani e Inter de Limeira, jogo marcado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como eu disse no bloco da Ponte, também vale aqui para o bloco do Guarani. Hoje começa a janela de transferência. O Guarani que já regularizou os 2 reforços que foram contratados, as 2 caras novas para o setor de ataque, o Matheus Guilherme e também o Everton Brito. A diretoria segue no mercado, né? Além de contratar jogadores, o Guarani também está liberando atletas para aliviar a folha. No final de semana, a oficialização do empréstimo, né, do atacante Mirandinha para o futebol da Coreia do Sul, se não me engano, né, para um clube da Coreia do Sul. Então o Guarani buscando aí aliviar a folha, convive com alguns problemas financeiros também. Então, para colocar a casa em ordem, alguns jogadores considerados caros estão sendo emprestados e a diretoria fazendo aí esse serviço duplo, né, de contratar atletas, mas também ajustar o espaço na folha. O Frontini, na última sexta-feira, falou justamente sobre a busca por atletas para reforçar o elenco do Guarani na reta final da primeira fase e quem sabe também na fase de quadrangular, na fase decisiva da Série C. A gente está de olho no mercado, conversando com muita gente. Uma coisa que eu vou abrir aqui para você é muito particular da minha parte, cara. Quando a gente insiste muito no atleta e fica quase que implorando, dificilmente dá certo. Eu acho que o atleta tem que querer estar aqui também, sabe? Ele tem que abraçar esse projeto, sabe? Não ser uma insistência, a gente fazer todo aquele esforço financeiro. Rapaz, dificilmente acontece as coisas dentro de campo. Então, quando o atleta vem com o coração aberto, querendo vestir a camisa do Guarani, assim como eu estou aqui, entendeu? Eu vim dessa maneira para cá, entendeu? Acreditando no projeto. Um projeto que eu falo é a longo prazo, cara. Ele tem que vir aqui com o pensamento de subir o Guarani, brigar por um título para possivelmente fazer um Campeonato Paulista e possivelmente uma Série B no ano que vem. Não vir aqui só passar por passar, que seja um contrato bom momentaneamente. Então eu tenho isso muito em particular comigo. A gente está, assim, conversando, fazendo nosso trabalho junto com a comissão técnica e o departamento de análise, que nesse momento trabalha incansavelmente. Mas eu quero muito o atleta que queira estar aqui com a gente também, até porque nós somos um grande clube. E além de buscar atletas que queiram, né, vestir a camisa e ter essa ambição com o Guarani, além disso, esses jogadores que estão sendo procurados com jogadores dentro da realidade financeira do Bugre, ou seja, o torcedor não pode esperar aí um grande reforço financeiramente falando, porque como já comentamos aqui, a situação do Bugre também financeiramente não é nada fácil. E antes do jogo, né, no dia 27, a gente tem no domingo aí esse novo processo eleitoral no Guarani, que foi anulado o que aconteceu em dezembro pela Justiça.
Então, é uma semana importante, né? A semana que vem, na segunda-feira, tem o jogo contra a Inter e no domingo, mais um processo fora das 4 linhas lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Até engraçado falar isso no meio de uma temporada, né? Quase no final da temporada. E eu espero, assim, que seja o último processo, né? Sim. Extracampo do Guarani, independentemente de quem seja o vencedor aí é um assunto para os sócios, conselheiros, quem tem direito a voto lá que vai definir o melhor caminho para o Guarani. Mas fato é, Fábio Scheib, que chegando na reta final dessa primeira fase na Série C, acho que o Guarani precisa de um pouco de estabilidade, né, fora de campo, para que o dentro de campo também possa focar totalmente na busca pelo acesso, que é o grande objetivo do Guarani em 2026, né, Fábio? E parecia que estava tudo ordenado, né, no Guarani, há 5 rodadas, o Guarani vinha bem, vinha líder da competição, tranquilo, o Hélio Cizerano tinha ganhado o respaldo da diretoria, da própria torcida também, que no começo havia criticado o treinador, mas daí o Guarani se encaixou, fez bons jogos também, a parte de salários estava até onde a gente sabe também, estava tudo correto. Depois começaram a pipocar notícias aí de atraso de pagamentos, né, algumas questões dessas extracampo também. Essa própria eleição também, que pode dar uma diretriz aí, um direcionamento que vai ser o Guarani no restante do campeonato, né? O Guarani buscando mais uma vez essa classificação e depois esses 6 jogos aí que serão fundamentais na segunda fase. Espero que essas 2 semanas aí tenham sido de paz para o Guarani tentando trabalhar para voltar a vencer e voltar a fazer um bom campeonato de Série C, buscando o objetivo final, Julião. Bem lembrado, Fábio Scheib. Até alguns ouvintes, né, às vezes mandam mensagem assim, e eu entendo, tá, o lado do torcedor. O torcedor é passional, ele cobra mesmo. Campinas tem a cultura da comparação. Eu sou campineiro e entendo isso desde sempre por conta da rivalidade entre Guarani e Ponte. Pô, se fosse a Ponte, vocês já estavam falando mais dos salários atrasados. Aí os bugrinos: ah, mas vocês estão exagerando porque na Ponte a situação é muito mais complicada. Então você fica no meio da guerra, né? Teve um que falou assim: quando a SAF é no Guarani, vocês falam que não é bom, que tem que ter cuidado. Na SAF, na Ponte, a salvação. Nossa, cara, não sei o quê. É uma loucura isso. Calma, eu acho. Gente. Antigamente eu ligava mais, hoje eu aprendi e sei que é algo do torcedor, é passional e eu entendo a paixão de cada um. O fato é que o que nós apuramos do Guarani é o que aconteceu. Para quem tá meio perdido, ficou fora aí na Copa do Mundo, o Guarani, ele divide o pagamento dos salários em 2. O CLT e os direitos de imagem. Aliás, não só o Guarani, acredito que na maioria dos clubes. O que muda é a porcentagem, né? Então, é como se o Guarani fizesse meio a meio. O salário do Guarani tá meio bagunçado, porque no mês passado ele conseguiu pagar o CLT, só que aí faltou o direito de imagem. Esse mês, aí faltou o CLT e o direito de imagem não venceu. Então, meio que misturou a transição dos meses. Dá pra dizer que é um mês de salário atrasado, né? Sim. Em termos de dinheiro, do quanto falta pagar pro cara. Eu tenho um valor cheio, um mês a receber. Mas não chega a ser exatamente o mês porque, na verdade, falta meio salário de um mês e meio salário de outro mês. É um pouco confuso, mas o próprio Frontini esclareceu, diz que isso sim atrapalha, né? Na sexta-feira estivemos, né, Lupe, na entrevista do Frontini, e ele falou: cara, eu não vou mentir aqui dizendo que não atrapalha. Porque o cara é um trabalhador que deixa de receber. Não interessa se ele deixa de receber 2 dias ou 1 ano. Ele tá sem receber, ele quer o direito dele. Então o Guarani tem pressa para não deixar essa situação extrapolar. E acho que ele tem até um bom exemplo, que é a própria rival, né? A Ponte Preta, que viveu ano passado com essa questão financeira. Então o Guarani tem um exemplo logo aí para tentar não seguir. Exemplos são vários, né? Isso é uma preocupação que a gente precisa ter com o futebol brasileiro. A gente vê vários clubes passando por problemas financeiros completamente desconfortáveis, mas isso é reflexo aí de diretorias, não só aqui em Campinas, tá? Vários clubes aí estão com muitas dificuldades, Náutico, Avaí, próprio Goiás, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa rever, porque senão vai complicar. Gente, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta, 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço, boa semana a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construir